Fala galera, beleza? Professor Otávio na área e hoje a gente vai continuar nossos estudos sobre os hooks do React para falar um pouquinho sobre um hook bem utilizado também, assim como foi o useState, que foi o primeiro hook que a gente aprendeu na nossa última aula. E a gente aprendeu que o useState ele serve justamente para a gente guardar estados, guardar valores que eu quero que sejam atualizados e renderizados na minha visualização dinamicamente. E hoje a gente vai falar de um outro hook que é tão importante quanto o useState, também muito utilizado, que é o useEffect. O useEffect ele está aqui na documentação do React, ó, e ele tem uma linha bem simples aqui que define o useEffect, né? O useEffect é um hook, é um React hook que permite que você sincronize um componente com um sistema externo. Então, a única coisa que eu preciso fazer é definir qual é o setup, né? Qual é o retorno desse useEffect, quais as dependências, né, desse sistema externo que a gente vai controlar. Aqui ele inclusive dá alguns exemplos de utilização. Vocês podem ver que se eu quiser, por exemplo, conectar com um sistema externo, fazer aí busca de dados em sistemas externos, especificar dependências que eu quero que atuem a partir de um determinado evento que aconteça na nossa aplicação. E se a gente clicar nesses caras, a gente tem inclusive muitos exemplos de como fazer o nosso useEffect funcionar. É exatamente isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje e vem comigo que a gente já vai começar. E galera, como a gente estava falando agora há pouco, o useEffect então ele permite que eu faça sincronizações com eventos externos que eu queira monitorar dentro da nossa aplicação. Obviamente, se eu quiser fazer uma requisição externa da nossa aplicação, o useEffect é uma boa chamada para eu requisitar dados. Mas eu também posso usar o useEffect para diversos outros elementos. E a gente vai exemplificar isso aqui na nossa aplicação agora, né? Então vocês estão vendo o que a gente fez até a nossa última aula, onde a gente usou o useState para poder criar aqui componentes. Ó. Então se eu der um F5, vocês podem visualizar que eu tenho dois componentes aqui, e esses componentes a gente consegue modificar e incrementar esses componentes de forma individual. E a gente chamou esses dois componentes aqui no nosso app.js. Mas vamos supor que eu queira criar aqui um estado na minha aplicação do tipo, vamos chamar esse estado de let, e aqui eu vou colocar, esse estado vai se chamar loading, e set loading, né? É muito comum a gente chamar esse método que vai modificar essa variável de set, né? Porque eu quero mudar ela. Isso vem lá do Java. Quem programou em Java lembra lá do plain old Java Object, né? Então a gente pode pensar que esse é um set do load. Então eu vou falar que esse cara é um use state e vou falar que esse cara vai começar como false. Então o que vai acontecer? Eu estou criando uma variável loading que eu quero monitorar e eu quero começar como false. Por quê? Porque eu quero fazer aqui, simular com vocês, um evento de carregamento de dado externo. Vamos supor que esse componente ele dependa de uma informação externa. Então o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu já colocar o contador, eu vou inserir um código JavaScript com as chaves, né, onde eu quero inserir um JavaScript, e vou falar assim, ó, posso colocar um operador ternário aqui, inclusive, loading, e vou colocar uma interrogação, ou seja, se o loading é verdadeiro, eu posso até colocar assim, ó, igual a true. O que eu quero fazer? Eu quero retornar o contador, que é o nosso componente. Vou colocar um dois pontos aqui, que esse cara é um operador ternário do JavaScript, é um if-else, só que escrito numa linha só. E nesse dois pontos eu vou dizer que se o loading não for true, ou seja, se ele for false, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um text aqui, que vai ser um texto, e dentro desse texto eu vou escrever carregando.
Mais na frente do nosso curso, vocês vão ver que isso poderia ser exatamente aquele operador de loading, né, que a gente quer monitorar em determinado momento. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Então, se o load é igual a true, eu quero retornar o contador. Se não, eu quero retornar um texto carregando. Vamos ver se o texto está aqui. Ó. Provavelmente ele não funcionou, porque eu não importei o texto. Vou colocar aqui, ó, text, ao invés da imagem. Ó, que bacaninha. Agora sim, esse text funcionou, porque eu importei ele lá do React Native. E como vocês podem ver, como eu sei que o nosso estado ele começa com falso, porque eu selecionei ele para ser falso, o que acontece? Ele já fica ali carregando, né? Se eu colocasse aqui esse cara como true, o que já vai acontecer? Ele carrega o nosso contador. Mas se eu iniciar ele como falso, ele está carregando. E aí o que eu posso fazer com o useEffect? Eu posso fazer isso aqui, ó, useEffect. Vocês podem ver que como eu usei aqui no Visual Studio Code, ele já importou aqui do React para mim, o useEffect. E o meu useEffect, como a gente viu na documentação, ele tem dois elementos de entrada. Então a primeira é a função para dizer o que vai acontecer dentro desse useEffect. Então seria uma função anônima mesmo, né? Aqui, que eu vou dizer o que vai acontecer nesse cara. No JavaScript moderno, é muito comum, né? No ECMAScript 6, é muito comum a gente já trabalhar com o conceito de arrow function, que é isso aqui, ó. Ao invés de eu escrever uma função, eu escrevo a notação aqui com a setinha, com o foguetinho, né? Então eu coloco aqui uma função que pode receber parâmetros, foguetinho, e coloco aqui, abre e fecha chaves para colocar essa função. Mas se você se sente mais confortável colocando function, assim, ó, também é uma notação válida, tá, pessoal? Só que vai ser muito comum na vida de vocês verem, vocês acompanharem essa notação. Então vocês precisam saber que ela existe. Então a primeira coisa do meu useEffect é dizer o que eu vou fazer. E a segunda coisa, que eu vou separar por uma vírgula, eu vou dizer o que e quando eu vou fazer, né? Então aqui eu vou colocar um vetor. E esse vetor, ele vai receber as dependências do meu useEffect. Ou seja, quando que eu quero realizar essa função. Quando eu coloco o vetor vazio, o que vai acontecer? Ele sempre vai rodar essa função no início da inicialização da tela, da renderização. Então, quando essa tela renderizar pela primeira vez, ele vai executar essa função do useEffect. Vamos supor que eu quisesse executar essa função toda vez que o loading mudasse. Então, eu colocaria o loading aqui dentro. Ou seja, eu posso encadear várias dependências ali para disparar um evento que eu quero monitorar. Mas eu quero que quando o meu componente carregar, o que eu quero fazer? Eu vou dar um set timeout para simular uma requisição assíncrona. E o que o set timeout faz no JavaScript? Ele roda uma função. Então o que eu vou fazer? Eu também vou fazer uma function, vou usar uma arrow function aqui dentro. Para quê? Para dizer que depois de 2000 milissegundos, eu quero que ele faça o quê? O set loading para true. Então vamos entender o que vai acontecer aqui, ó. Inclusive já aconteceu, falei para entender, mas já acabou acontecendo, né? Quando começa, quando eu inicializo, vou dar um F5 aqui no nosso componente. Quando eu inicializo esse cara, ele sempre vai inicializar como carregando. Mas depois de 2000 milissegundos, ou seja, 2 segundos, o que vai acontecer? Esse cara vai mudar o estado do set loading para verdadeiro. E quando isso aqui é verdadeiro, o que acontece? Eu carrego o meu contador e retiro o meu texto carregando. E aí vocês podem perceber que a minha renderização de componentes no React, né, no React Native, por conseguinte, ela é dinâmica. Então o que acontece? Se eu pedir para esse cara ser monitorado como um estado, se ele mudar, eu posso mudar a minha visualização. Então, vou rodar esse cara de novo, vou botar até uns 5 milissegundos. Por quê? Porque no início ele começa como false, está carregando, e depois de 5 segundos ele carrega a visualização que eu quero
permitindo que eu manipule esse contador. Isso é muito comum em aplicativos que a gente precisa requisitar dados externos. E quando esses dados externos estão prontos, aí sim ele para de mostrar aquele loading do componente e mostra os dados que a gente requisitou. É isso aí, pessoal. Esse cara é o UseEffect. Ele tem muita utilização no React.js, no React Native, e a gente deve usar esse hook nas nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um likezinho aí no vídeo e sigam a gente aí no canal. Grande abraço para vocês. Valeu!